E eu quero então refletir com vocês numa pergunta muito simples: por que Deus permite sofrimento na vida do cristão? Quando eu olho para o campo missionário, eu sei que muitos daqueles que largaram tudo e abraçaram a obra missionária vão para o campo e lá começam a sofrer, e sofrem demais. Várias vezes a Junta de Missões Mundiais tem que agir diplomaticamente para tirar aquele missionário e trazer de volta, porque o sofrimento é grande demais. Por que então Deus permite sofrimento na vida do cristão? Quero pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, abra ou acesse, o que for melhor para você, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Assim diz o texto da palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Versículo 6. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Querido Deus, Pai Santo, Pai de infinita misericórdia, Deus, que esta palavra, ó Deus, encontre morada, ó Deus, nos nossos corações, assim como ela já falou ao meu coração, Pai, que ela continue falando, ó Deus, que ela fale ao coração de cada irmão, de cada pessoa que está aqui agora, juntamente comigo em oração, está presencialmente aqui, ou com cada pessoa que está em sua casa, ó Deus, quem sabe está no leito de hospital, quem sabe no seu posto de trabalho, ó Deus, mas está ouvindo esta palavra, ó Deus, em nome de Jesus, que essa palavra possa então produzir em seu coração, ó Deus, um desejo ardente de servir ao Senhor Jesus com alegria. Ó Pai de amor, chega, ó Deus, com provisão de cura na vida daqueles que estão necessitando. Chega, ó Deus, com provisão de sustento, ó Deus, para aqueles que têm perdido os seus empregos, por aqueles, ó Deus, que têm, nesse tempo de dificuldade, ó Deus, passado por necessidades, Pai, mas, ó Deus, mexe com a Tua igreja, para que ela continue sendo bênção na vida de tantos, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa, pois é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, que nós oramos agora e sempre. Amém e amém. Meus queridos, certa ocasião, uma senhora comentou com o seu pastor: puxa, pastor, eu sei que neste mundo nós teremos aflições. Jesus diz isso, a palavra de Deus é muito clara quando diz isso. Eu sei que Jesus nunca prometeu que estaríamos isentos. Eu já disse aqui que ser cristão não é ter uma apólice de seguro contra sofrimento, não. Senão assim os apóstolos não teriam morrido da forma como morreram, não teriam sofrido o que sofreram. E essa mulher então indagava, mas pastor,
Porque mesmo a gente sabendo de tudo isso, dói tanto. Porque isso mexe tanto com a gente. Porque isso mexe tanto com o nosso coração. Meus amados, e talvez seja exatamente este o sentimento hoje que está em você, que está na sua mente, no seu coração. Talvez perguntas como essa estejam no seu lar, cheguem até você todos os dias. Afinal de contas, vivemos um tempo muito difícil. E talvez alguns de vocês foram confrontados exatamente com essa palavra, porque Deus permite que crentes fiéis, que homens fiéis, que mulheres fiéis sofram dessa forma. E é justamente sobre isso, amados, que o velho apóstolo Paulo, é exatamente sobre isso que ele está falando, e usa os seus próprios sofrimentos. Paulo falava de algo, não apenas que ele ouvia falar, mas que ele sentia na pele. Paulo falava de algo que ele vivia, pelo qual ele passava, os seus próprios sofrimentos. Ele usa isso como ilustração, para que possamos entender as razões pelas quais Deus permite sofrimento na nossa vida, pelas quais Deus permite que soframos. Quais são essas razões, então? Você pode perguntar agora, pastor Targino, quais são essas razões? A primeira coisa é para que a gente conheça de forma clara as possibilidades de Deus. As possibilidades de Deus. Você sabe que quando a coisa chega mais próximo da gente, quando o negócio começa, como diz o nordestino, a arrochar, a coisa muda de figura. Você então começa a se preocupar mais. Você começa a dizer, puxa Deus, o negócio estava longe, mas agora bateu minha porta. Eu sei que alguns de vocês já viveram a experiência de ter alguém que você ama profundamente, passando por uma situação muito difícil, enfermo, e você sabe quantas vezes você orou mais do que quando outro que não estava tão perto de você passava pela mesma situação. Isso é uma realidade. Quantas vezes eu tenho conversado com pessoas ou ouvido testemunhos nessa direção. Eu lembro, queridos, que uma vez, nós nunca mais repetimos isso, nunca mais. Eu e a Nilza passamos quase uma noite inteira de joelhos, orando ao lado de uma cama, porque um dos nossos filhos estava doente. E os médicos já tinham usado vários medicamentos e nada resolvia. E nós passamos ali o tempo todo ajoelhados ao lado da cama, as mãos sobre ele. Quanto mais a gente orava, mais ele chorava, e a gente orava. E aí eu lembro aqui, só para encurtar a história, que eu tinha assistido um filme recentemente lá quando aconteceu o fato, Josué, as muralhas de Jericó, e eu lembrei do episódio em que Josué dava as 7 voltas lá ao redor da cidade, tocava as trombetas, e nós naquela noite, quando nós orávamos, e o Joabe aumentava o choro, então, eu olhei para a Nilza, lembro demais disso, olha, eu não sei quantas horas nós vamos orar, mas nós só vamos cessar de orar quando Deus curar o nosso filho. Passou-se um tempo por aí, Joabe começou a cessar o choro, e nós dissemos, ele está curado. Mas nós não oramos menos do que 4 ou 5 horas ali. Eu quase não conseguia levantar do lado da cama com os meus joelhos travados. Eu sempre fui gordo, né? Sobrepeso, você imagina ali, quase, mas levantamos ali. Foi uma experiência muito especial, e ele foi curado, e nunca mais ele sofreu daquela enfermidade pelo qual ele sofria. Glória a Deus por isso. Queridos, Deus permite muitas vezes que passemos por dificuldade para que conheçamos as possibilidades de Deus, que são infinitas. As possibilidades de Deus são infinitas. Quando estamos debaixo da luta, nós temos a possibilidade de descobrir que a graça dEle, que o amor dEle é o suprimento mais que suficiente que nós precisamos. É um suprimento que enche a nossa vida, que enche o nosso coração, que nos dá forças, que nos anima, que nos põe para cima e que traz convicção de que nele, como diz Paulo, nós podemos todas as coisas, mesmo que estejamos presos, como o apóstolo estava
quando ele escreve a carta aos Filipenses, e diz isso no capítulo 4, versículo 13. A graça e a paz descrita pelo apóstolo no versículo 2, quando ele diz: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus, são mais do que uma saudação, queridos. É mais do que a paz do Senhor, é mais do que boa noite em nome de Jesus, é muito mais do que isso. Paulo está falando de algo que ele estava vivenciando, que havia uma paz, havia um amor, uma graça que havia invadido ele de tal forma que fizeram com que ele, aquele homem que outrora tinha todo o poder dado pelo Império Romano para caçar e matar os cristãos, agora estivesse pronto para morrer por amor a esse Jesus. Ele sai de um extremo e vai para outro, mas ele sabia que a paz e a graça de Deus havia o tomado por completo. Queridos, quando olhamos para isso, nós descobrimos que há conforto. Em Jesus há socorro, há provisão de força. Ontem à noite, recebi um casal muito amado, lá em casa. Ele foi lá fazer uma entrega, e ele desceu, falou comigo, e eu perguntei pela esposa: está no carro, está muito triste, porque a mãe acabou de ser entubada. E acabei de atendê-lo e fui lá no carro, me aproximei do carro, e perguntei se eu podia orar pela mãe dela. Ela disse: claro, pastor, e nós oramos ali pela mãe dela. Aí, quando acabamos a oração, ela olhou para mim e disse: pastor, muito obrigado, eu vou sair daqui mais aliviado. Não foi a minha oração que aliviou ela, não, irmãos, não foi. É porque Jesus traz paz ao coração do homem. Jesus traz paz, verdadeira paz. Por isso que ele diz em João 14, 27, deixo-vos a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. A paz que pensamos ter no mundo é passageira, mas a paz de Jesus, ela é verdadeira, ela é real, porque ela brota do Deus Todo-Poderoso, ela brota do Pai das misericórdias, ela brota do Deus de toda consolação. É esse Deus, Cristo Jesus, que nos comissiona a fazer missões. É esse Deus, Cristo Jesus, que nos comissiona a levantar a mão sobre o enfermo, orar e no poder dele ser curado. É esse Deus que nos comissiona a levantar as mãos, impor as mãos sobre um casal que está para acabar o casamento, não tem mais jeito, e Jesus, em sua misericórdia e seu poder, restaurar essa união. É esse Deus que Paulo diz: olha, olhe para Ele, não olhe para você. É esse Deus que Paulo disse: busca Ele, não busca o seu conhecimento. E Paulo falava disso porque viveu essa realidade em sua vida. Quando olhamos para Jesus, queridos, há um suprimento de graça especial que só descobre quem vai até Ele. Só descobre quem se abraça com Ele, quem recorre a Ele. E Ele nos enche com essa graça. Mas olhando para esse texto, a segunda coisa pelo qual eu entendo que Deus permite que os cristãos sofrem, que os crentes em Jesus sofrem, é para que sejamos sustentados e para que o mundo veja que há sustento nele. Não é apenas algo, não, eu vou suprir você aqui, não. Esse suprimento precisa testemunhar desse amor, dessa graça. E o mundo precisa ver isso. Versículo 4, ele diz que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Queridos, uma das palavras que eu uso muito nas minhas mensagens, vou continuar usando, é que o cristão ele precisa ser alguém empático, ele precisa ter empatia. Cristão não precisa ser apenas simpático com a situação do outro. Cristão não precisa apenas, é bonito, mexeu comigo, não. Cristão precisa se colocar no lugar do outro verdadeiramente. Viver a empatia. E essa é a segunda razão, é que através da nossa experiência, outros sejam sustentados. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Os cristãos mais maduros, queridos, quando eles murmuram, isso é a coisa que mais me inquieta. É quando eu vejo um cristão, se você só tem 1 ano de fé, 2 anos de fé, você está conhecendo a palavra, você está conhecendo Jesus, começando essa caminhada, né? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que separar claramente aqui.
Salvação é um ato. Um ato. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. É um ato. Conheci Jesus. Eu conhecia sim, gente. Eu não vi um anjo, eu não tive uma visão, eu não ouvi uma mensagem daquela que faz a gente se arrepiar, eu não tive um estudo bíblico com alguém me mostrando que eu estava errado. Não. Eu ganhei um livro, lendo o livro, no começo, Salmo 37, 4, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu disse, eu quero esse Deus para mim. Deus está dizendo que é para eu me agradar dele, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Eu era um homem torto, não me arrependi de nada para fazer a decisão. Para mim aquilo não era errado. Isso foi o ato. Salvação é um ato. E segundo Efésios 4:13, quando ela acontece, Deus nos sela com o Espírito Santo da promessa. Amém? Ele nos sela com o Espírito Santo da promessa. Agora, a santificação é um processo que não acaba nunca. Nunca. Você vai botar o pezinho no céu para encontrar com Jesus, você está vendo esse processo de santificação. Então preste atenção, queridos, nós precisamos ser essa luz, nós precisamos ser esse sal. O texto aqui, então, o verso 4 é muito claro, para que possamos consolar os que estão passando por tribulação. Então, quando eu vejo um cristão mais maduro, murmurando de Deus, 10 anos, 15 anos de crente, murmurando de Deus, a impressão que eu tenho é que ele diz assim, rapaz, se eu fosse Deus, eu fazia diferente. Se eu fosse Deus, eu fazia o contrário do que ele está fazendo. Isso está errado. Essa é a impressão que eu tenho. Eu quero convidar você essa noite a pensar seriamente nisso. Deus já salvou você, resgatou você, como diz o salmista do Salmo 40, Ele tirou você de um charco de lodo, firmou os seus pés sobre a rocha. O cântico torto, o cântico podre que tinha na sua boca, Ele tirou e pôs um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele já fez isso por você, e você vai murmurar de Deus? Paciência, olhe para Deus, o Deus da esperança. Paulo estava preso, largado na cadeia, olha para cima e diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Queridos, porque Deus permite o sofrimento dos cristãos para nos ensinar, essa é outra coisa que eu quero dizer para vocês, a não confiar em nós mesmos, mas a confiar em Deus. Eu cresci na fé, eu me converti aos 22 anos de idade, ia completar 22 anos, e eu cresci ouvindo alguns amigos que eu tinha ali na minha cidade, que viviam no Evangelho, usando um texto, muito tempo depois que eu me converti, estudando um pouco mais a Bíblia, eu vi que estava errado. Dizendo, a Bíblia diz que maldito do homem que confia no outro homem. Maldito do homem que confia no outro homem. Se você tem lido isso assim, você precisa reler. O texto diz que é maldito o homem que confia no homem. Não é no outro homem, é no homem. A confiança tem que ser nele, no Deus Todo-Poderoso, e não no homem, você. E não em você falhe, não. Então, queridos, eu creio que quando o sofrimento vem sobre a gente, Deus quer nos ensinar a não confiarmos em nós mesmos, mas a confiarmos em Deus. E essa talvez, queridos, seja uma das maiores razões porque Deus nos dá tantos sofrimentos. Porque Deus muitas vezes diz, para aí, não é dessa forma. E faz a gente repensar a vida, e faz a gente olhar para a nossa caminhada. Muitas vezes, queridos, essa é uma ação de Deus para quebrar o espírito duro e obstinado que insiste em viver pelos seus próprios ditames, pelos seus próprios recursos, quando nós sabemos que verdadeiramente não somos nada diante de Deus, nada. Porque tudo que temos, se você tem uma família bela, e eu tenho uma família que julgo assim ser bela, é pela graça de Deus, é Ele que me deu uma esposa, Ele que me deu os 4 filhos. É eles que têm me dado noras. Você nem muito não, né? Pode me dar um genro. Então veja, mas é graça de Deus, é pelo amor de Deus, é pela ação dEle.
Não é mérito de Targino, não, queridos. Não, não. Isso acontece para ensinar que nós devemos apenas recorrer aos recursos humanos. Que nós não devemos apenas recorrer àqueles que oram como se o poder da oração tivesse nele, não, mas aqueles que oram pedindo que Deus tenha misericórdia, Joel. Pedindo que Deus olhe para aquele, porque eu intercedo, que Deus seja misericordioso, que Deus seja zeloso, que Deus transforme isso, que Deus faça aquela história. O apóstolo Paulo confessa que Deus tinha que agir assim com ele, nos versículos 8 e versículo 9, para que ele então aprendesse. Vocês devem lembrar de um jovem fariseu tão autoconfiante que precisou ser quebrado várias vezes, até que Jesus mexeu onde ele mais amava e disse: vai, vende tudo o que tem, distribua com os pobres e vem me seguir. E a Bíblia diz que ele se entristece e sai. Muitos dos que estão vivendo hoje dentro de igreja, talvez se fosse confrontado por Jesus, sairia de cabeça baixa como saiu aquele jovem fariseu. Sabe por quê, queridos? Porque são pessoas que têm amado mais as coisas materiais do que o Senhor. São pessoas que têm amado mais aquilo que é tangível, que é palpável, do que aquilo que é infinito, que é eterno, que é uma garantia que não se acaba. Eu tenho uma tristeza profunda quando eu vejo um homem ou uma mulher de Deus serem avarentos quando se pensa na obra do Senhor. Tenho profunda tristeza. Porque Deus, no dia que nos resgatou, que nos salvou, Deus, no dia que nos libertou das trevas para viver na sua maravilhosa luz, Ele nos libertou para sermos livres, livres por completo, livres de toda e qualquer amarra. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra de Deus em João 8:36. Meus queridos, nós precisamos nos ligar de toda amarra, de toda e qualquer coisa que nos segure, para que sejamos impedidos de fazer a obra de Deus. O sofrimento vem, mas é para o nosso aperfeiçoamento. O sofrimento vem, mas é para que quando você chegar do outro lado, para que quando você vencer, você chegue lá mais confiante, você chegue lá mais convicto de que Deus é a verdadeira esperança para nós. Ah, meus amados, a terceira coisa e última coisa pela qual Deus permite que soframos é que Ele precisa ser louvado pelas respostas das muitas orações. Lucas levantou-se ali, né? E Lucas é assim como eu, né? Quando ele levanta, quase ninguém vê. Então ficar nós dois juntos aqui, aí não tem jeito. Mas uma coisa que me deixa muito feliz quando eu escuto Lucas falar, quando eu escuto a sua esposa, a Dani, falar, e quando eu escuto o pequeno grupo que ele faz parte falar, é que todo mundo hoje agradece pelo livramento que ele teve quando a Covid o pegou. Todo mundo sabe que ela gosta dos gordinhos, né? Por isso que precisamos ter cuidado. Eu estou aí, né, sendo cuidado. Então, vem a situação toda, estado grave, UTI, toda aquela coisa. Lucas tinha recurso financeiro? Claro que tinha. A família tinha? Claro que tinha. Mas não adiantava nada ali agora. Mas um povo dobrou o joelho. E dobrou, não era diariamente não. Ele sabe disso. Era todo instante, a gente via no grupo, orando. E ele foi restaurado, ele está aqui. Pouco tempo depois acontece um caso com alguém muito querido nosso querido Lemuel. Vem, a Covid acontece, o mesmo povo ora, o mesmo povo dobra o joelho, intercede, clama, compete a Deus levá-lo. E Deus o leva.
e Deus o leva. Deixando dor na família, deixando dor para todos nós. Mas e aí, pastor Targino, o que aconteceu? A única resposta é a resposta de Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Razões pelas quais? Não, queridos. O que importa é que a mesma alegria com que eu olho para a família de Lucas, eu oro para a família do nosso querido Lemuel e vejo uma família que continua de joelhos, temente a Deus e honrando o nome do Senhor. Queridos, quando nós temos essa consciência, quando Deus nos enche com essa consciência, a gente pode dizer que os sofrimentos nos ensinam que somos membros de uma família, que fazemos parte do corpo de Cristo, que necessitamos uns dos outros e que um dia esse corpo se juntará à cabeça para viver uma eternidade gloriosa. Ah, amados, aqueles que vão antes já estão desfrutando desse tempo. Os que forem depois desfrutarão de uma presença que somente a eternidade revelará a todos nós. Por causa disto, ou de tudo isso, Deus será louvado, não somente por você, mas por muitos que juntos com você participam do sofrimento aqui na terra. Participam do sofrimento que vem sobre nós. Lembre-se, queridos, você que está em casa nos assistindo, você que está aqui essa noite, lembre-se que os seus sofrimentos permitem que você conheça todas as possibilidades de Deus. Os nossos sofrimentos são transformados em recursos para que outras pessoas sejam transformados pelo poder de Deus. E através desses sofrimentos, nós aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas a confiar no Deus Todo-Poderoso. E saiba de uma coisa: no dia que Ele não quiser que você sofra mais, ou que eu sofra mais, como amado dEle, Ele vai nos escolher para que vivemos um tempo onde não há mais choro e nem dor, onde as coisas velhas são passadas e um novo tempo se abre diante de nós. Olhar para missões, queridos, olhar para um povo que tem se doado para que o mundo creia que Jesus é a verdade, para que o mundo creia que Jesus é o Messias prometido. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal, mas que acima de tudo, que nos faça compreender a boa e agradável vontade dEle, que é perfeita. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.